É antigo o conflito entre empresários e a gestão financeira. Como já disse antes, o brasileiro tem uma enorme lacuna de conhecimento nos conceitos que abrangem a gestão empresarial. Montar um negócio sem entender que junto com ele virá um pacote envolvendo vendas, marketing, pessoas e finanças é a principal causa de mortalidade dos pequenos negócios. Na maioria das vezes, o futuro empresário só quer ter um emprego sem patrão e não construir uma empresa de verdade. Dentre os principais problemas que trazem muitos cabelos brancos para os empresários e que são apontadas em todas as pesquisas, está a falta de controle financeiro. Por isso hoje, nesse podcast, vamos nos aprofundar sobre a principal ferramenta que o empresário ou gestor financeiro deve usar para controlar e planejar as finanças: o fluxo de caixa. Então se prepare, porque o fluxo de caixa é o tema desse episódio do Gestão Financeira. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Financeira, o podcast que fala sobre finanças para os pequenos empresários. Meu nome é Décio Muniz e eu sou o fundador e CEO da Consultei, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. Espero realmente que esse conteúdo seja útil e que você possa se tornar cada vez mais um gestor melhor. O fluxo de caixa é uma poderosa ferramenta para a gestão financeira e pode e deve ser usado em qualquer tipo e porte de empresa. Utilizar o fluxo de caixa é, em última análise, entender o processo de liquidez do negócio. Se você não sabe, liquidez demonstra a capacidade que a empresa possui para pagar todas as suas dívidas. Com o fluxo de caixa, é possível identificar que atividades estão liberando ou retirando recursos do capital de giro. E possuir essa informação é extremamente importante se você quiser manter a sua empresa saudável financeiramente. Pode parecer contraditório, mas a geração de caixa para a sobrevivência da empresa é mais importante que a geração de lucro. Como assim, Décio? É isso mesmo que você ouviu, jovem gafanhoto. Não estou dizendo que o lucro não é importante, não é isso. Mas uma empresa pode sobreviver bastante tempo sem apresentar lucro. Só que o mesmo não é verdade quando falamos de caixa. É o que acontece hoje com a maioria das startups. Vejamos o Uber, por exemplo. A estratégia é priorizar o crescimento em detrimento do lucro. Mas isso só é possível porque existem investidores injetando constantemente capital de giro na operação. Sempre é bom lembrar que o capital de giro é o oxigênio do negócio e que sem ele a sua empresa vai morrer. Mas Décio, e se a empresa é lucrativa? Mesmo assim, é muito importante controlar o caixa. Empresas lucrativas podem apresentar enormes dificuldades de caixa. Putz, agora que eu não entendi mesmo. Empresa lucrativa sem dinheiro? Sim, meu jovem. Isso pode acontecer porque o lucro é um conceito contábil, ou seja, ele é baseado em algumas premissas e dentre elas está a apropriação das receitas e despesas pelo regime de competência. Aliás, esse é outro conceito importante que você precisa entender sobre o fluxo de caixa. De forma resumida, existem duas formas de se registrar os lançamentos financeiros: os regimes de competência e o de caixa. O regime de competência é utilizado pela contabilidade e o de caixa pelo financeiro. A diferença entre esses dois modelos está na forma de registrar o que entra e sai de dinheiro da empresa. Vejamos. No regime de competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data do documento. Não importa quando vai ser pago ou recebido. Já no regime de caixa é o oposto, onde consideramos o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária. Neste caso, o fluxo de caixa utiliza o regime de caixa, ou seja, contabilizando as receitas e despesas dentro do mês onde foram pagos ou recebidos. Desta forma, caso exista, por exemplo, um descompasso no ciclo financeiro, a empresa, mesmo que lucrativa devido à forma do registro dos lançamentos financeiros pela contabilidade, pode apresentar, na verdade, uma perigosa situação de falta de caixa. Bem,
Depois dessa breve, mas importante explicação sobre a relação lucro-capital de giro e os regimes de lançamentos financeiros, vamos entrar no que interessa. O que é fluxo de caixa e qual é a sua estrutura básica? Chamamos o fluxo de caixa o relatório que captura e registra todos os valores que promovam alguma alteração no saldo de caixa da empresa. Ou seja, ele vai te mostrar todas as entradas e saídas de dinheiro ocorridos ou que vão ocorrer na empresa em determinado período de tempo, permitindo assim compreender e analisar os resultados. Basicamente, ele é composto pelas seguintes informações: contas a pagar, contas a receber, plano de contas da tesouraria e saldos bancários. As contas a pagar, como o próprio nome diz, contém todas as obrigações assumidas pelas empresas. Elas representam tudo aquilo que é preciso ser pago para executar as atividades do negócio. Entram nesse grupo pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, pagamentos de despesas fixas como água, luz, telefone e pagamentos de impostos. A boa organização das contas a pagar é fundamental para que a empresa possa manter o controle sobre o seu passivo, ou seja, sobre aquilo que ela deve. Já as contas a receber agrupam todos os recebimentos que são direitos da empresa. Esse é o chamado lado bom das contas. Aqui estão concentradas todas as entradas financeiras do negócio relacionadas à atividade de vendas. São consideradas contas a receber vendas de mercadorias ou serviços à vista ou vendas de mercadorias ou serviços a prazo. Como são essas vendas que irão abastecer as receitas da empresa, sua organização e controle é fundamental para que não existam estrangulamentos de caixa em momentos de sazonalidade ou de crises econômicas, por exemplo. Outra peça extremamente fundamental para o relatório de fluxo de caixa é o plano de contas da tesouraria. O plano de contas é simplesmente uma estrutura de vários níveis que permite decompor e agrupar entradas e saídas em contas e subcontas comuns, de forma a facilitar a organização, a análise e a compreensão do que está ocorrendo com o fluxo de caixa. Achou complicado? Calma, vamos ver um exemplo. Vamos supor que o seu negócio possui 10 colaboradores e que você quer saber quanto eles custam à empresa. Neste caso, no plano de contas do lado das saídas, você poderia criar uma conta chamada despesa com pessoal. Nela serão lançadas todas as despesas com funcionários, como por exemplo a folha de pagamento ou os encargos trabalhistas. Tudo bem até aqui? Mas vamos supor que você quer melhorar ainda mais o seu controle. Você quer saber agora, separadamente, quais são os valores que compõem essa tal conta despesa com pessoal. Para resolver isso, é possível criar algumas subcontas chamadas, por exemplo, folha de pagamento, encargos trabalhistas, férias, 13º e assim por diante. Desta forma, você vai poder monitorar o comportamento das contas e das subcontas ao longo de qualquer período, meses, semestre ou anos. Isso vai te dar o poder de perceber quais são as principais despesas e onde é necessário ter mais atenção. O mesmo vale, claro, para as receitas, para as entradas. Também será possível, com contas e subcontas, monitorar quais são as principais receitas do seu negócio. Portanto, isso é que o plano de conta faz. Ele agrupa em um mesmo local receitas e despesas semelhantes para facilitar o registro e a análise de como está se formando o seu saldo de caixa. Sempre aconselho que o plano de contas seja, inicialmente, o mais simples possível. Comece com no máximo 2 níveis, contas e subcontas. Lembra do nosso exemplo? Uma conta chamada despesa com pessoal e dentro dela as subcontas, folha de pagamento, férias, 13º, encargos ou benefícios. Esse é um modelo chamado de 2 níveis. Agora, é importante entender que, diferentemente do plano de contas utilizado pela contabilidade, o plano de contas da tesouraria não segue normas formais. Ele pode e deve ser moldado de acordo com as necessidades e características do negócio. Isso traz liberdade, mas também pode trazer muitos problemas. É uma tentação inchar o relatório com muitas contas e subcontas. Abrir demais o leque pode dificultar o registro e distorcer o entendimento das informações. Por exemplo,
Despesa com a pintura da sede deve ser registrada na conta despesa operacional ou na manutenção do imobilizado? Pois é muito comum encontrar esse tipo de inconsistência no plano de contas das pequenas empresas. Neste caso, a manutenção de imobilizado poderia ser uma subconta da despesa operacional e não uma conta separada. Outra coisa, jamais copie planos prontos. Eles com certeza foram feitos para negócios diferentes do seu. Você pode até usá-los como modelos, mas faça uma análise criteriosa do que é pertinente ou não ser registrado na sua empresa. Neste momento, não deixe contas espalhadas ou sobrando, porque novamente isso vai atrapalhar o registro dos lançamentos. Lembre-se que o plano de contas é a espinha dorsal do relatório de fluxo de caixa. Comece simples e vá aperfeiçoando o plano conforme o uso. Se o plano de contas da tesouraria for bem estabelecido, ou seja, representar as necessidades de classificação das entradas e saídas de acordo com o seu negócio, o relatório de fluxo de caixa se tornará uma excelente ferramenta para entender a formação da liquidez. Caso contrário, apenas servirá como repositório de dados sem fornecer a informação esperada para a gestão financeira. Ok? Bem, finalmente vamos falar sobre a última parte que compõe o fluxo de caixa, os saldos bancários. Obviamente, eles representam todo o dinheiro disponível nas contas bancárias que a empresa possui. É o resultado da operação entre entradas e saídas. No relatório de fluxo de caixa, vamos ter basicamente dois tipos de saldo, o inicial e o final. O inicial se refere ao saldo bancário no período anterior à conciliação bancária. Ele geralmente fica posicionado no topo do relatório. O saldo final é a operação entre entradas, saídas e o saldo inicial de determinado período. Está posicionado no final do fluxo de caixa. É este saldo que você precisa controlar. Obviamente, conforme muda o período de visão do fluxo de caixa, o saldo final de determinado período se tornará o saldo inicial do período seguinte. Para que exista confiança nesses valores, o gestor financeiro deve fazer a conciliação bancária dos saldos regularmente. A conciliação bancária é o processo onde são comparados todos os lançamentos dos extratos bancários com os existentes no fluxo de caixa. Não pode haver diferença. Tudo tem que bater, até os centavos. E a melhor maneira de manter essa paridade é realizando a conciliação bancária diariamente. Na grande maioria das vezes, vejo que os empresários deixam para fazer esse processo em períodos absurdamente longos. Isso com certeza fará com que o relatório de fluxo de caixa se torne menos confiável e, com o tempo, dispensável. Quando entro em uma empresa que já possui algum software de controle financeiro implantado, percebo que na grande maioria das vezes ele está abandonado, principalmente pela falta de confiança nos números. Isso acontece porque gradativamente o registro das receitas e despesas e a conciliação bancária são deixados de lado. Não caia nessa armadilha. Posso te assegurar que no começo esse processo exigirá um pouco mais de você, mas com o andar da carruagem, a necessidade de tempo e esforço cairão drasticamente e não será necessário mais do que 15 ou 20 minutos diariamente para deixar as finanças em dia. Pense nisso. É ou não é muito pouco tempo para manter um setor tão importante quanto o financeiro organizado? Mantenha o fluxo de caixa atualizado e lance todas as receitas e despesas futuras possíveis. Assim você vai criar o seu fluxo de caixa projetado. Aliás, com relação ao tempo, o fluxo de caixa pode ser classificado em realizado e projetado. Um se relaciona com o passado e o outro, obviamente, com o futuro. Quanto mais horizonte à frente você tiver, melhor será o seu planejamento financeiro. Tente manter um fluxo de caixa projetado, ou seja, no futuro, de pelo menos 12 meses. Desta forma, será possível ter tempo hábil para reagir em caso de apertos que poderão ocorrer no caixa da empresa. Por exemplo, a maioria das empresas passa por dificuldade no fim do ano quando chega a hora de pagar o 13º salário dos funcionários. Com o fluxo de caixa projetado, é possível mudar essa situação. Você pode provisionar periodicamente uma parte desse valor. Por exemplo, dividir o valor da folha por 12 e guardar mensalmente esse mesmo valor em uma aplicação financeira. Na grande maioria dos casos, separar esse montante não afetará o capital de giro. Pelo contrário, terá um enorme alívio para o negócio e para você no final do ano. Além disso, se você utiliza empréstimos para cobrir essas despesas, isso também lhe trará uma economia com o não pagamento de juros.
Isso pode ser feito para todas as principais despesas do seu negócio, previsão de férias, demissões e etc. É surpreendente a mudança na empresa quando o empresário entende que é possível planejar a gestão financeira. Finalmente, te aconselho fortemente a não utilizar planilhas para criar o seu relatório de fluxo de caixa. Planilhas são ótimas para fazer o apoio da gestão financeira, através de relatórios ou gráficos, mas podem gerar o caos para os controles diários. Por isso, busque iniciar já em algum software de gestão. Existem excelentes alternativas hoje com preços bastante competitivos. Conta Azul, Granatum, Zero Paper, Omi, enfim. Todos esses são exemplos de sistemas que rodam na nuvem, ou seja, podem ser acessados de qualquer lugar. Isso facilita e muito o controle e planejamento das finanças. Então, faça testes e escolha o software de gestão que melhor se adeque ao seu negócio. Bem, acho que já falei demais sobre o fluxo de caixa. Sempre me empolgo sobre esse tema. De qualquer forma, sei bem como esse assunto é muito sensível para os empresários e empresárias. Portanto, caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de me enviar uma mensagem. Todas serão lidas e respondidas com muito prazer. Agora, se você quer saber mais como a Consultei pode ajudar o seu negócio a implantar a gestão financeira, inclusive o fluxo de caixa, entre em contato comigo através do site consulteiconsultoria.com.br ou das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. É só procurar por Consultei Consultoria. E lembre-se de não deixar de compartilhar o nosso podcast com aquele seu amigo ou amiga que já é ou quer se tornar um empresário. Vamos juntos ajudar as pequenas empresas a organizarem as suas finanças. Deixe também a sua avaliação no seu agregador de podcast. Assim saberei se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, ok? Bom, é isso por hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Gestão Financeira. Tchau!